Vamos ficar de pé. Vamos falar de Jonas, grande Jonas. Porque estás abatido, ó Jonas? Espera em Deus. Tá bem? Livro de Jonas, capítulo 1. Vamos ler. Está na tela, para quem não trouxe Bíblia. Quem trouxe, acompanha aí, que depois se deixa aberto. Jonas, se você for até o finalzinho do Velho Testamento, aí você vem voltando assim, Malaquias, Zacarias, e tudo que é Ias, daqui a pouquinho você chega em Jonas. Beleza? Perto de Obadias, perto de Naum. Bom, aí complicou mais, deixa quieto. Veio a palavra do Senhor a quem? Jonas, filho de Amitai, dizendo, eu acho muito legal que a palavra do Senhor sempre vem dizendo, dispõe-te, vai à grande cidade, isso Deus fez comigo, a Nínive, e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Jonas fez o que mesmo, gente? Vamos lá? Se dispôs para fugir da presença do Senhor para Tarsis, e tendo descido a Jope, achou um navio que ia para Tarsis, pegou, pois, a sua passagem, embarcou nele para ir com eles para Tarsis, longe da presença do Senhor. Está aqui para a gente fazer uma introdução. Põe a Bíblia na cadeira e vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nós queremos nos apresentar diante de Ti nesse momento. Tu és o Deus Santo que merece todo louvor de tudo que estamos fazendo para Te engrandecer, Te glorificar, porque nós sabemos que agindo o Senhor, operando o Senhor, ninguém pode impedir o Teu agir, e a começar em mim nessa noite, Pai, cumpra em nós o Teu querer. A Tua igreja está aqui, Senhor, um povo lindo, abençoado, que veio, Senhor, porque verdadeiramente o Senhor incomodou, foi o Senhor que tocou, o Senhor os trouxe até aqui, e para a glória do Teu nome, nós estamos aqui para orar e dizer, Senhor, meu coração é Teu, a minha alma também é Tua, Senhor, meu espírito é Teu, tudo que eu sou é Teu, Senhor, minha casa é Tua, minha família, Senhor, meus bens, meus dons, meus talentos, a minha beleza, a minha saúde, tudo pertence ao Senhor, e eu quero ouvir você falando com Deus agora. Pode orar, gente, deixa Deus te ouvir. Deixa Deus te ouvir, fala com Ele, fala com esse Deus lindo, com esse Deus santo, esse Deus que tem preparado todas as coisas, esse Deus que tem falado para você que tudo é dele, minha é a glória, minha honra, a prata, o ouro, tudo é dele, eu sou dele, você é dele, o que ele vai fazer na minha vida, o que ele vai fazer na tua vida já está escrito, e aquilo que vai acontecer em 2018 já está escrito, em 2019 já está escrito, 2020, 30, já está escrito o que vai acontecer. Então você tem que começar a entrar diante dele e dizer, Deus, faz na minha vida de uma forma tremenda, tira de mim todo legalismo, tira toda opressão, sai da minha vida, tudo aquilo que vem para matar, roubar, destruir, sai da minha vida, tudo aquilo que me rouba de sentir o Teu toque. Senhor, é no nome precioso de Jesus que eu estou aqui. Amém. Aplauda bem Ele, bem sim. Dá um abraço aí no teu vizinho. Diga para ele, Deus te ama muito. Pelo menos um pouquinho te ama. Um pouquinho. Amém? Amém. Lições da vida de Jonas. Primeira coisa, queria falar para vocês, é um livro interessante, que a gente tem na Bíblia, com 4 capítulos. Se não for a Jesus ter dito o que disse, e daqui a pouquinho nós vamos passar por Jesus, aonde ele disse e por que disse. Se não fosse, é interessante que na minha própria Bíblia tem certos tipos de correntes que não reconhecem esse milagre de Jonas. Bom, até aí, o homem, ele é tão sabedor de tudo, estuda tanto para depois fazer o que estão fazendo hoje. Mas a grande verdade,
O nome de Jonas, que me chamou a atenção, primeira coisa, traduzido é pombo. Interessante, um homem com o nome de um pombo. Aí você vai falar, mas pombo, o que tem a ver um pombo, né? Mas é interessante que quando a arca de Noé estava lá depois de muitos e muitos dias de dilúvio, muitos dias, um determinado momento, Noé abre lá um telhadinho e ele solta o que mesmo? Uma pomba. Para fazer o quê? E ver como estava lá fora, se existia ambiente, se existia terra, se existia algum jeito de vida. E esse pombo, ou a pomba, foi e voltou no mesmo lugar, porque não teve onde pousar, voou e voltou. E assim foi feito, e vocês devem ter lido isso na história da Bíblia. Quem já leu? Quem nunca leu, diga para o teu vizinho do lado, fala assim, está na Bíblia. Noé soltou essa bendita pomba, e essa pomba inclusive tem uma mágoa profunda de Noé, porque quando ela voltava você queria me matar, né? Você sabia que não tinha onde pôr a pezinho, eu ia morrer, eu tinha que voltar aqui. Não, claro que não. Isso aí é uma teoria de um livro que eu quero lançar, como eu vou falar daqui a pouquinho da baleia também, ou do grande peixe, e eu sempre digo os animais que tiveram que pagar um mico por causa da raça chamada ser humano. Verdade. Teve um jumentinho que teve que carregar um cara nas costas, e ele tinha que falar com o cara, e tinha uma mula em cima dele que não ouvia. Quem já ouviu essa história? Mas a mula era que estava em cima, não a que estava embaixo. Estou errado? Teve um peixe que teve que engolir um cara rebelde que não queria pregar a palavra, de jeito nenhum, não vou pregar, eu não vou, Deus sabe que eu não vou. Entendeu? Tudo bem, Deus vai armar uma tempestade bem grande, te jogar no meio do mar, e você vai engolido por um peixe. E o peixe teve que ser obediente, e engoliu aquele cara ficou 3 dias dentro dele, 3 dias ele com aquele negócio, não tinha sal de fruto que resolvia aquilo. Quando ele começou a orar, o maior pentecostal não foi Jonas. Era o peixe chegava a dar rabada, ele batia os pezinhos, ele era todo pentecostal, ele batia, falava, é verdade, está ligado na terra. Quando Deus falou, pode soltar ele em terra, ele jogou ele em terra. Esse foi Jonas. Primeira coisa que você vai dizer para o teu vizinho, olha para ele e diz assim, quantos de nós, apesar de não gostar, mas nos identificamos com Jonas? Recebemos uma ordenança e tentamos escapar, fugir da responsabilidade. Para nós, em todos os sentidos, trabalho, casa, igreja, família, sociedade. Por isso, diga para ele, o Senhor te trouxe aqui hoje para te ensinar que você é um profeta chamado, um querido chamado para pregar a palavra. Se você não pregar, ele vai pregar a mão em você, ponto. A gente não tem muita escolha com Deus. Ou vai com Deus ou racha mesmo. Verdade. Tenta desviar para você ver se Deus não te pega de volta. Tenta. Eu vou desviar, vou lá não sei aonde. Você está lá no meio da festa do boi de Parintins, para um crente assembleando do teu lado, fala, isso que te digo que você vai para o inferno se você ficar aqui. Não tem jeito, querido. Você pode olhar para o vizinho e falar, está marcado, já era. Mas eu não queria, mas Deus te quis. E já que Deus te quis, eu tenho uma dica para você. Fala, oba, obrigado Deus. Quando a gente quer, você não pode fugir de Deus. Jonas tentou fugir de Deus, entrou num navio. Tinha até uma musiquinha antiga que dizia, entrei de gato no navio. Né? Ele entrou num naviozinho, tranquilo. E vamos dar sequência agora na nossa história. A partir do versículo 4, mas o Senhor mandou um mar, grande vento, vou ler por aqui que eu acho que é melhor. 4, mas o Senhor lançou sobre o mar um forte vento, fez-se no mar uma grande tempestade, o navio estava a ponto de despedaçar, por causa de quem? Olha para o teu vizinho e fala assim, Jonas, se você não entender, o navio despedaça por causa de você. Mas eu não quero entender, beleza, 5. Diz assim, então os marinheiros cheios de medo, coitados dos marinheiros, nem sabiam que estavam convivendo com o problema, clamavam cada um ao seu Deus, tal, aquelas coisas todas, e lançavam ao mar a carga que estava no navio para aliviarem do peso dela. Fala para o teu vizinho, fala, não adianta aliviar a carga do peso que está tudinho ali junto com você, se você não aliviar o problema é você.
Ah, mas eu não sou. Opa, se é. Ah, mas é meu marido. É mesmo? Ah, minha esposa. É mesmo? É tua esposa. Ah, meu filho. Ah, meu pai, minha mãe. Ah, você culpa todo mundo. E você? Se não der certo o Brasil, a culpa de termos os governantes que temos é de quem mesmo? De quem? Você sabia, vou dar uma dica para vocês. Os partidos, os políticos estão mudando de nome, mas são os mesmos capajestes. Eles estão mudando agora, Avante. Quando você vê um partido Avante, você vai falar, meu Deus, Avante, um negócio novo. Olha para o teu irmão e fala assim, são os mesmos. Democratas, não, é o mesmo DEM. DEM, Deus te devolverá. Tão grande. Pois é, gente. E tem mais alguns, então fique atento que vai começar a aparecer partidos e mais partidos e mais partidos, e você vai ver lá Avante e não sei o que, e quando você vai ver a cara dos caras, mas por culpa da gente. O problema somos nós, que não temos peito de enfrentar, que não temos coragem de fazer nada. Quando nós tivermos coragem, quem tem Deus dentro assim? Maior é o que está em mim. 1 João 4,4, maior é o que está em mim do que o que está no mundo. Essa grande pipa que está aí não pode parar você. Todos esses problemas não podem parar você, mas comece em mim e você. Levante sua mãozinha e fala, Senhor, eu não quero fugir de Deus. Jonas fugiu, se deu mal. Seguindo aquela historinha, então, peso dela, Jonas, porém, havia descido ao porão, se deitado e dormia profundamente. Aqui tem mais uma pequena adendo. Toda pessoa que é problemática costuma fazer isso aqui. Se deita, vai para um cantinho, entrou no navio, ficou lá, puxou uma paia ou um sono, está lá roncando, todo mundo se matando e o problema não estava nem aí. Você sabia que geralmente o problema não está nem aí, está matando todo mundo em volta, ele não está nem aí. Todo o problema do nosso país são os políticos. Não é o país, é os políticos. Ou eu estou errado no que eu estou falando? Tira essa cambada de lá, bota eu, você, mais um monte de gente lá, a gente endireita esse país. Ou não é verdade? Nossa, gente, eu falei eu e vocês, nem assim vocês acreditaram. Que inferno, vocês estão achando que eu vou roubar também? Uma vez eu fui lançado candidato aqui, porque tinha um programa na rádio, veio todo mundo atrás de mim, eu fiquei todo empolgado, naquela época eu ganhava 4 mil por mês, a minha esposa muito querida, muito amada, uma tal de Romilda, que vocês já ouviram falar, você não vai entrar no meio desse negócio para se corromper com essa raça. Amém. Falei, mas amor, eu já estou no meio dos crentes, você não faz ideia. Ela falou, não amor, você não vai. Aí eu não fui. Parabéns, viu? Me livrou. Chegou-se a ele o mestre do navio e lhe disse, que se passa contigo? Dá um passito. Agarrado no sono, levanta-te, invoca o teu Deus. Talvez assim esse Deus se lembre de nós, para que não pereçamos. Bom, pelo menos apareceu alguém agora. Apareceu alguém que diz assim, cara, dá um passo. Está todo mundo aí clamando, a Buda, Hare Krishna, e você serve a quem? Aí veio a notícia. Você vê que em toda a terra os caras clamavam outros deuses como nos dias de hoje, mas quando alguém dizia, senhor Eduardo, eu sirvo ao Deus que criou o mar e a terra, meu irmão, minha irmã, o joelhinho batia um no outro, falava assim, e você está com a gente no navio, e o teu Deus fez tudo, é aquele que abriu o mar vermelho, ele mesmo. É aquele que tirou água da rocha, ele mesmo. Que destruiu o faraó, ele mesmo. E o que você tem? Eu sou o problema. Aí os caras ficaram com medo, porque eles pensaram, se ele é problema, ele é alguém importante para Deus estar movimentando tudo em volta desse jeito. Se ele é alguém tão importante, e Deus está movimentando tudo em volta desse jeito, então nós não podemos matar você. Já tinha uns 3 com a espada, vamos matar ele que resolve, que sempre tem uns nervosinhos. Mata o cara, acabou o problema. Aí tinha aqueles mais experientes que diziam assim, esse cara deve ser profeta, está na cara dele, dorminhoco, está nem aí se os caras vão morrer,
não quer saber de célula, não quer pregar evangelho para ninguém. Ele lê o livrinho, ele até chora quando diz: quem está em mim dá muito fruto. Eu não dou, Senhor, me recolhe. Me recolhe, porque eu não tenho nada a ver com João 15:5. Sou eu que fiz o livrinho, não. Mas o livrinho, cada vez que eu leio de manhã, eu falo: yes, que eles leiam também que nem eu. É o pedido de Deus para mim e para você: ide pregai. A gente está pregando, chamando, falando de Jesus. Mas aí continua. E diziam aos outros: vinde, lancemos sortes, para que saibamos por que causa quem nos sobreveio este mal. Lançaram sortes, e a sorte caiu sobre quem? Você vê que o problema era o Jonas. Diga para o teu irmão, fala assim: espero que você não seja um Jonas. Porque se você for o Jonas, às vezes a gente está com muitas lutas, muitos problemas, porque nós fizemos escolha por Jonas. Nós fizemos escolha por coisas que não queríamos, que não quisemos ouvir Deus. Quem é solteiro aqui? 1, 2, 3, 4, 5. Quem é casado? Tico. Casado, todo mundo. Beleza. Quantas vezes tua mãe e teu pai não tentaram avisar: filho, tem coisinha melhor para ir? Tentaram ou não tentaram? Mas como você se sentia muito feio, mal amado, pior desgraceira, né? 18, 20 anos a gente se acha feio pra caramba. Chega aos 50 se acha bonito, fala: que bobagem eu pensava naquela época. Quando eu vejo hoje o cara tremunhão aí, arrumado, bem arrumadinho, eu falo: Deus do céu, nossa, dá para só beijar. Mas você é tão tonto, que você é apaixonado pelo primeiro que aparece, o que você faz? Eu quero casar, encontrar a mulher da minha vida. Encontrei o homem da minha vida, ganho salário mínimo, mas eu caso. E a mãe falando: estuda mais um pouco, faz faculdade, você vai encontrar alguém melhor. Tem jeito? Não ouve. E o crente também não ouve. Deus está falando. Eu queria dizer para você: Jesus está voltando. O que vai mudar isso? Vou falar de novo: Jesus está voltando. E amanhã: Jesus está voltando, porque eu, como um profeta, eu tenho que falar isso. Jesus está voltando. Aí se eu não mudar, problema teu. Você vai ficar milionário aqui, vai ficar tudo aqui. Lá para o céu onde você vai, só vai tua alma, mais nada. Eu queria dizer para você: Jonas fugiu de Deus numa missão louca. Jonas não queria obedecer. Assim ele fugiu para Tarsis, a mais ou menos 800 mil quilômetros. Tarsis é onde é a Espanha hoje. Jonas esteve sob observação de Deus o tempo todo. Olha o que diz a palavra de Deus em Provérbios 15:3. 15:3. E depois Salmo 139, 7, 8, para quem está anotando. Provérbios 15:3. Vê se tem como fugir de Deus. Diga você, eu quero te ouvir. Os olhos tem como escapar dele? Os olhos do Senhor estão em todos os lugares. Não tem como. E o Salmo 139, tão conhecido, que virou um louvor lindo, versículo 7 e 8, que é o que me atém à mesma coisa. 7 e 8, isso. Para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Se subo aos céus, que mais? Se faço a minha cama no mais profundo do abismo, lá estás também. Quer dizer, aonde você for, você dormir no porão de um navio, você subir no Palace Hotel e dormir no, 40º andar, aonde você for, Deus está de olhos em você. Tudo que você fizer, Deus está vendo. É duro porque a gente luta contra a carne. O apóstolo Paulo falava que ele esmurrava a carne dele para subjugá-la. Você tem que esmurrar a tua carne no bom sentido, não é para você quebrar a tua cara, não. Não, mas o que é isso? É subjugar a tua carne. E a palavra diz: Deus vê todas as coisas, Ele conhece todos os nossos corações, não há lugar dentro de mim que Ele não saiba. Tudo que está dentro de mim Ele sabe. Meus acertos, meus erros, Ele sabe, não sou perfeito.
Se tiver alguém aqui, você já virou anjo, tem que ir embora. Porque enquanto estivermos na terra, temos coisa para aprender. E aí, você não pode fugir. Eu traduzi um pouquinho diferente. Dos seus gigantes. Jonas tinha um gigante. O gigante de Jonas se chamava Nínive. O povo de Nínive eram inimigos de Israel. É só você ler o livro de Naum, que eu li também. Não vamos ler. Só você ler um pedacinho, você vai encontrar Naum 2, 12, 13, falando que eles vinham, não somente ganhavam a guerra, como eles matavam, judiavam. Nossa, eles deitavam e rolavam em cima do povo de Israel. Eles eram muito ruins, os ninivitas. Ruins. E Jonas cresceu com aquela fama. Imagine. Eu vejo aqui o pessoal de Marília, meninos principalmente, que tem uma certa rinchinha com Bauru, né? Tipo o MAC e o Noroeste. Quem já ouviu isso? Uma bobagem, que o MAC caiu, os caras lá ri, Noroeste caiu, os caras daqui ri. Sabe, uma coisinha besta, uma rincha. Imagine então Jonas sendo um israelita, sabendo que aquele povo, quando vinha contra a terra de Israel, deitava e rolava. Aí um belo dia Deus chama ele e fala: Jonas, tudo bem, filho? Tudo? Como é que vai o senhor? Estou bem. Você vai pregar para os ninivitas. Ele falou: vou não. Olha para o teu vizinho e fala: e se Deus te mandar pregar para aquela pessoa bem ruim? As pessoas são muito boas de pedir quando precisam. As pessoas são ótimas, nesse momento elas deixam de ser até inimigas. Mas depois voltam ao normal. E você não pode, o que é pior, no caso de Nínive a gente vai chegar num consenso lindo, mas Jonas tinha um gigante que era o povo de Nínive. Dá uma olhadinha para você, se você não tem ninguém do lado. Se tem alguém do lado, diga: qual é o teu gigante chamado Nínive? Quem são os seus ninivitas? Quem são os tipos de inimigos que você não pregaria nem Jesus mandando? Tem coisas que são difíceis. Eu aqui em Marília, eu consegui, quando nós tínhamos uma gráfica, muitos anos atrás, eu consegui quebrar algo que eu tinha dentro de mim. Eu não gostava de bandido, ladrão, cara preso, não gostava e ponto. Muitas vezes até falei isso na rádio. Era mais imaturo. E por que eu não gostava? Porque eu fui assaltado só 4 ou 5 vezes. Numa das vezes com um revólver na minha cabeça, o cara chegou até virar o negócio para tirar. Então eu tinha muito trauma disso, lá em São Paulo. E eu não gostava. E Deus fez um dia eu ter que contratar uns caras quando a gente tinha gráfico para trabalhar para nós, porque era mais barato. Eu fui lá e comi numa mesa com eles. Ainda o cara me colocou um pedidinho de oração e deu um endereço da família dele para a gente dar cesta básica. Eu falei: meu Deus, eu estou sendo tratado mesmo. Mas eu tinha que obedecer. E nós fizemos isso. Se você não vencer aquilo que ficou lá, como eu disse uma certa vez aqui que eu fui para a Coreia, quem lembra? E o problema foi junto. Pode olhar para o teu vizinho e falar: teu problema vai junto até para a China. Se você não resolver ele aqui, aonde você for, ele vai coladinho em você. Você muda de emprego porque tem um chefe chato. Se você não vencer aquele chefe chato, você entra na Marilã, tem um chefe chato. Você sai da Marilã, vai para Dori, tem um chefe chato. Você entra numa igreja, tem um bispo chato. Aí você muda para outra igreja, tem um pastor chato. Aonde você for, até o dia que você vencer, onde está o problema da chatice? E normalmente está em você lá atrás. Em mim, Senhor. É, você. Não tem jeito, a gente não gosta de olhar para dentro de nós. Esse dia mandaram para mim um vídeo que eu achei muito interessante. Não é interessante que nós estamos falando de um barco aqui, que um navio em cima de tantas águas, ele não afunda. Mas se ele tiver um pequeno probleminha dentro dele, um qualquer que nem for o Titanic, ele afunda por dentro, não por fora. O que afundou o Titanic foram águas que entraram dentro. Vocês estão entendendo isso? O que afunda um casamento é o que entra dentro da casa, não é o que está lá de fora. Se a vizinha não presta, se o vizinho não presta, não tem nem nada a ver. O problema é o que não presta dentro. Quando não presta dentro, aí não tem jeito. E aquele Titanic foi entrando água na popa, e foi entrando, e foi entrando, e foi entrando, e ele foi virando, né? E você não viu que você estava vendo só a Rose e o Jack, mas ele foi virando, e quando viu já tinha afundado. Não é isso?
os que a gente fala Titanic até hoje. Fica vendo os dois lá na polpa do navio. Meu Deus. E algumas olham e falam assim, mas nossa, quem me dera ter um Jack que morresse por mim congelado. Tem uns caras que não abrem nem a porta hoje. O cara abriu a porta, o cara foi lá, colocou ela em cima do negócio, congelou, fica aí, Rose. Os caras de hoje afundam a mulher e falam, fica aí, Rose. Morre, Rose. É por uma causa justa, amor. Você vê que eu sou mais magrinho, eu sou irlandês, Jack. Meu Deus. Jonas criou um próprio gigante, mas a sua escolha de não lidar com ele. Quantas vezes nós criamos um gigante? O Jonas pegou para si, Tiaguinho, Line, pegou para si o problema de toda uma nação, quer dizer, o próprio Deus querendo resolver o problema, e Jonas pegou e falou, não vou, eu sou representante legal de judeu, não vou. Isso significa pegar problema para você que não é teu. Olha para o teu vizinho agora e fala assim, para de pegar problema da família, aquela família inteira cheia de problema, e traz para dentro de casa como se fosse teu. Não é problema teu. Para de se envolver. É minha irmã, minha cunhada. Nossa, se você ver minha irmã, eu tenho medo que ela vai para o inferno. Então fala para ela não ir para o inferno, ué. E o que é interessante, as pessoas desviam e sempre tem o mesmo culpado. Alguém. A igreja, alguém. Faz tudo errado, mas alguém um dia. Essa semana eu falei com alguém assim. A pessoa começou falando comigo desse jeito. Dizendo, não, mas eu simplesmente não posso. Não é assim, gente. A gente não pode, nunca. Não pode é culpar Deus pelas pessoas que estão aí fora, pelas igrejas que estão aí fora. Não pode. Nós temos que caminhar. Jonas era preconceituoso. Levanta sua mãozinha e fala, eu não quero ser preconceituoso. Eu não quero ter a minha opinião. Certo? Eu quero ter a opinião de Deus no meu coração, e o que Ele falar eu quero obedecer. Eu não quero ser mais eu do que Deus. Se Deus mandar eu vou. Ele não queria pregar, ele saiu correndo. Gente, tem gente que sai correndo para não falar. Tem gente que atravessa a calçada de um lado do outro para não ver. Vem vindo alguém, ele muda de calçada. Tão pequeno, às vezes eu vou em mercado, eu encontro pessoas que já foi da igreja. O cara sai, ele está assim, vindo assim no corredor, ele consegue fazer um labirinto, ele faz toda a compra sem me ver mais, eu vendo, porque não tem como, toda hora eu vejo. E eu faço questão de ver, eu faço questão de novo. Porque se eu perguntar, você está em algum lugar? Não estou, porque algum dia alguém me feriu há 10 anos atrás. Aí fica mais 10 desviado. Não, lógico que não. Teve uma vez que foi até engraçado, porque cheguei para pegar batata, e batata, você sabe fazer aquele monte assim no mercado, né? Negócio. Quem já foi no mercado comprar batata? De quarta-feira é mais barato. Beleza? Estou lá comprando assim, e a pessoa parou na minha frente e começou a colocar o saquinho de batata. Quando ela me viu assim, ela não sabia se largava as batatas, se cumprimentava, a gente fazia um dueto. E ela pegava e olhava para a batata. Eu nunca vi uma pessoa adorar tanto a batata. Quase fez um purê de batata na mão. E eu, pegando a minha batata, aí é que eu gostei. Peguei minhas batatas, eu chego em casa e conto para minha esposa, eu tomo cada dura por causa disso. Eu estou parando até de contar essas coisas. Chega uma hora que a gente fica meio machucado também, é verdade, vou ofendendo. Aí, cheguei e falei, encontrei pessoa, ela falou assim, aí você desviou, eu falei, não, ficamos pegando batata, um de frente para o outro. Eu já tinha brincadeira de pescar com batata, lembra? É batata. O jeito de você jogar é batata. Puxa a batata, joga a batata. Não dá eu. Opiniões pessoais. Deus não mostra favoritismo. Minha linda, põe para mim, por favor, Atos 10, 34, 35. Vamos ver se Deus mostra favoritismo. Nossa câmera voltou hoje. Fala, ai, que alegria. Obrigado a todos que entraram aí para ajudar a gente a comprar uma nova. 10, 34, 35. Olha o que diz meu amado Paulo
Pedro, no Novo Testamento. Então falou Pedro dizendo: reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas. Pelo contrário, em qualquer nação, aquele que o teme e faz o que é justo, lhe é aceitável. Ponto. Deus faz acepção de pessoas de Marília, Bauru, China, Uruguai? Não. Ele quer salvar. Oi, Magrelinho, vem. Oi, tudo bom, Moreno? Vem. Ele quer salvar, a pessoa não quer. Bom, cada um. Mas ele não faz acepção. O evangelho de hoje deve ser pregado para quem? Toda criatura. Está no livrinho do Edson Queiroz. E de pregar o evangelho para os ninivitas. Eu não vou. Eu queria dizer para você, as pessoas estão morrendo do teu lado, às vezes você não está falando. Não está falando. Você sabe que está precisando. As pessoas estão construindo verdadeiras fortalezas em volta e por dentro estão destruídas. Eu fico olhando, falo, meu Deus, que tristeza. Quando Jonas obedeceu a palavra de Deus, o capítulo 2, que eu estou pulando e deixando para depois, eu vou entrar no capítulo 3. Olha o que diz o capítulo 3 de Jonas, por favor, Lilian. Finalmente ele vai a Nínive. Quando lá chegou, ele disse: 40 dias. Você falou, por que o senhor pulou isso? Veio a palavra do Senhor a Jonas segunda vez. Não precisava ter segunda vez. Podia ser a primeira vez. Jonas obedecia, ponto. Dispõe-te, tipo assim: se abre. Ouça o que eu estou falando, é isso que ele está dizendo. Dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive. Já imaginou uma cidade naquela época, 2.700 anos atrás, com 120 mil pessoas? Era uma cidade muito grande. É maior que Tupã, é maior do que Lins, e tudo isso aí junto. E é metade de Marília. É uma cidade grande. Proclama contra ela a mensagem que eu te digo, não é a tua opinião, Jonas. É isso que a gente tem que entender. Não é a opinião da Camila, do Luiz, da Rô, da Denise. Não é a opinião de Deus. Prega o que eu mando. É o que está aí. Levantou-se, pois, Jonas, foi a Nínive, segundo a palavra do Senhor. Ora, Nínive era uma cidade muito importante diante de Deus, e de 3 dias para percorrê-la. Começou Jonas a percorrer a cidade, a caminho de um dia, pregava, dizia: ainda 40 dias, Nínive será subvertida. Vai ser destruída. E aqui ele diz isso: os ninivitas creram em Deus, proclamaram jejum, vestiram-se de panos de sacos, desde o maior até o menor. A gente fazer uma campanha de 40 dias de um livrinho, 40 dias de um livrinho, preste bem atenção em quem é você, se você depois vai entender, porque os ninivitas vão julgar você. No dia do grande livramento que Jesus vem, eles vão julgar nós. O que? Você está doido? Eu vou te mostrar na Bíblia. Mas a grande verdade é que eles eram ruins. Alguém pregou, os caras se converteram, que fizeram até os animais jejuar. Tem gente aqui que não faria teu cachorro ficar um dia sem água. Ficou 3 dias o cachorro dele sem água, sem comida, cobriram com um pano por cima. As mulheres ficaram 3 dias dentro de casa, os homens, todo mundo. A primeira coisa que o pessoal me pergunta: jejum, posso consagrar o chocolate, mas eu posso abrir exceção de fim de semana? Posso fazer de Coca-Cola? Gente, pelo amor de Deus, eles jejuaram 3 dias, 100% de tudo. E é por isso que a Bíblia diz que eles vão depois julgar. Chegou essa notícia ao rei, levantou-se do seu trono. Imagine se o Temer levantasse do trono. Tirou de si as vestes reais, cobriu-se de pano de saco, assentou sobre cinza e fez proclamar, divulgar em Nínive, por mandato do rei, seus grandes e homens: nem animais, nem bois, nem ovelhas provem coisa alguma, nem os levem ao pasto, nem bebam água. Aquele rei era mais crente que eu, porque ele conseguiu fazer com que as ovelhas dele ficassem 3 dias sem comer e beber água. Mas eu vou ficar 3 dias, aí como é que eu faço? Eu não sei, querido, como é que você faz. Eu não vou entrar nisso, eu estou te falando o que a Bíblia diz. Jonas, de hoje, está difícil levantar. É fácil eu dizer que ele foi rebelde. É fácil eu dizer que Jonas
não quis pregar, não quis obedecer. É tudo por isso, é tudo para cá, é tudo para lá, é tudo pelo reino. Ué, mas o reino tem que dar fruto. Teu reino é sempre eterno. A gente canta, não é isso? É sempre eterno. E se ele é sempre eterno, você tem que continuar dando fruto. Ah, mas hoje temos a boa notícia. Olha para o teu vizinho e fala: ainda dá tempo de pregar para os ninivitas. Nem sempre queremos, porque vemos com os nossos olhos humanos, tiramos nossas próprias conclusões que a pessoa não quer. A gente diz: a pessoa não quer, meu marido não quer, minha esposa não quer, não sei quem não quer. Querido, a palavra de Deus ela é para ser pregada. Quem vai converter é Deus, é o Espírito Santo. Agora tem que ser pregado. Ah, mas eu não vou falar. Tudo bem. Devemos lembrar sempre que estarão dois numa casa, quantos subirão mesmo? Um ficará. Estarão dois no campo, quantos subirão mesmo? Um ficará. São os 10 virgens, quantas sobem? 5. Quantas ficam? 5. Então eu queria dizer para você, biblicamente, 50% de quem está ouvindo a palavra de Deus vai ficar. Biblicamente. 50% vai subir. E por que vai subir? Porque ouviu, obedeceu, abriu mão dos pecados e falou: eu não quero mais, eu morro para mim, mas eu quero servir a Deus, por mais que a minha carne não queira. Minha carne também não queria quando me converti. Não queria mesmo. Lutou que nem uma doida. Chorava para conseguir fazer minha carne ficar quieta. Mas faz parte, você só vence assim. Não sou o melhor não, mas eu consegui vencer o mesmo. Queria dizer para você, Jonas viu o arrependimento dos ninivitas e isso moeu o cara. Por que ele não queria pregar? Porque ele falou: eu vou pregar, vai que esses infelizes se convertem. Ontem foi interessante que isso aqui que para mim, eu fiquei pensando em pregar. Porque ontem eu falei assim, um cara falou: nossa, lá no futebol, esse país está uma droga, né? Eu falei assim: o duro que a Bíblia diz que eu tenho que orar por aqueles que estão em iminência. Olha bem, o duro é que eu tenho que orar pelos homens que estão em iminência. Eu tenho que orar. Aí vem um livrinho todo dia: vamos orar pelos senadores. Eu também tomo chipazinho. Hoje estava lá: vamos orar pelos deputados. Eu fico: Senhor, vamos orar para matá-los? Não, lógico que não, mas Senhor, os caras já viveram, tem uns caras lá que estão andando de bengala, recorre, eles estão cansadinhos. Mas eu não posso, e aí eu tenho que fazer assim. Aí você imagina, eu vou lá e falo assim: Jesus vai destruir tudo isso aqui. Você imagina que esse cara cair de boca, rasgar a gravata. Senhor, eu vou falar: Senhor, pelo amor de Deus, é falso isso. Foi o que Jonas sentiu. Você está entendendo? Eu estou entrando na pele dele. Ele sentiu, quando ele pregou, ele estava crente que aqueles caras iam falar: se dane você. E quando ele ouviu nas FMs da época local, todo mundo jejum, todo mundo fazendo um livrinho do Edson Queiroz, que não sei o que e tal, Jonas endoidou. Ele falou: gente, eu estava brincando, não é verdade? Se ele pudesse, ele voltava lá e falava: gente, pegadinha. Aí ele pegou e saiu, ficou lá fora. A ira do homem não produz justiça de Deus. Deus está no controle da tua vida. Diga para o teu irmão, fala: Deus está no controle da tua vida. Na tua história, Deus também está no controle. Aí você vai dizer: mas Senhor, está tudo de ponta cabeça. Olhe nos olhinhos do teu irmão e fala: Deus está no controle da tua vida. Mas reage. Também não é assim: já que Deus está no controle, você senta no sofá, Ele está no controle, né? Não, você faz a tua parte. Agora, eu quero te mostrar como Deus estava no controle. Primeiro, Jonas 1,4. Vamos ver se Deus estava no controle. Você fala, eu vou só falar o versículo. Jonas 1,4. O que está escrito, gente? Quem fez a tempestade? Ok, ele estava no controle. Então ele podia ir lá e falar com Jonas ao vivo: sai daí, você vai prejudicar o pessoal. Não, ele começou a fazer todo um trabalho. 1,7. Os homens valorosos, héteros de verdade.
Caiu sobre quem? Quem estava no controle? Deus. Mais um versículo para você ver. 1, 11 e 12. Todos juntos. 1, 11 e 12. Disseram-lhe: que te faremos para que o mar se nos acalme? Porque o mar se ia tornando cada vez mais tempestuoso. Enquanto Jonas não foi jogado na água, a coisa ficou pior. Enquanto você não joga fora, quem já comeu alguma coisa e fez mal? Enquanto você não joga fora, melhora? O que você tem que fazer? O que você tem que fazer? Ah, obrigado. Chama o Hugo. Aí melhora. Aí quem está dizendo isso? Responderam-lhes: tomai-me, lançai-me no mar, o mar se aquietará, porque eu sei que é por minha causa. Que lindo esse Jonas! Eu sei que é por minha causa vos sobreveio essa grande tempestade. O cara tinha peito. E o versículo 17, as mulheres que lê de uma forma mais bonita, vamos lá? Deus estava no controle ou não? Primeiro ele força uma barra, Tiago, para jogar o cara no mar. Aí que ele vê que os caras vão jogar, ele chamou a baleia, ela veio, ela era próxima na linha de táxi, então ela veio e ficou esperando. Assim que jogaram, ele começou a afundar, ela veio. Eu creio que Deus ainda deixou ele ficar pelo menos um minutinho afundando, Jéssica. Só de bico. Eu no lugar de Deus também faria isso. A hora que ele começou, ai Deus, eu não sei nadar. Aí Deus falou: pega ele. Ai, se essa baleia não quisesse pegar ele. Eu preguei essa palavra no Novo Tempo Sul, quando o Senhor me deu uma revelação muito grande, muito linda. Teve uma época que afundou um submarino chamado submarino Kirk, russo. Sei que alguém mais experientes aqui lembram. Não é tão antigo, faz uns 10 anos. Esse submarino potente, atômico, tinha fax, tinha rádio de comunicação. Os caras afundaram. Os caras se comunicavam aqui em cima. Os caras conseguiam mandar onde que eles estavam. E ninguém pôde salvar toda a tripulação dentro do navio atômico. Eles sobreviveram a 3, 4 dias enquanto tinha oxigênio dentro. Ninguém pôde salvá-los, porque aonde o motor foi pifar, aonde ele caiu, não tinha outro navio que conseguia chegar onde eles estavam. Foi num daquele mar Cáspio, um daqueles mares gelados lá, e ele ficou num lugar que a temperatura era muito ruim, e além de ruim era muito escuro, e além de muito escuro era muito gelado, e aí, como eles estavam numa meia guerrinha com os Estados Unidos para ajudar, os americanos tinham um tipo de submarino que podia chegar lá, se ofereceram, eles por orgulho não cederam. Pegue na história o submarino russo que afundou. Depois de muitos anos a Rússia conseguiu um outro negócio, foi lá, parece que guincharam ele lá, não sei o que fizeram, porque ele era atômico, para não deixar ele lá no fundo, porque era uma arma, para que ninguém pegasse. Mas encontraram todos os corpos mortos dentro do navio, do submarino, toda a tripulação. E eu fiquei na época pregando sobre isso aqui. Deus falou: prega Jonas, porque Jonas dentro de um peixe, a gente diz baleia, não quer dizer que é baleia, pode ser axolote, pode ser um merlin, pode ser um peixe grande da época, não quer dizer que seja baleia. Podia ser um tubarão daqueles enormes, não sei o que foi. Mas enfim, ele foi engolido por um peixe, e ele dentro de um peixe, sem fax, sem telefone, sem nada, e Deus comunicava com ele, e ele comunicava com Deus, e não morreu afogado dentro de um peixe, mesmo lendo a história que você vai ler comigo agora. Eu quero que você veja que sufoco que foi a história de Jonas, capítulo 2. Agora você vai ver que linda história. Por que eu inverti isso hoje? Então Jonas, do ventre do peixe, orou ao Senhor Deus. Disse: na minha angústia, clamei ao Senhor. Opa, lembrou na hora da dureza? E ele me respondeu. Da onde, igreja? Vem. Gritei, tu ouviste, pois me lançaste no profundo do coração dos mares, a corrente das águas me cercou, todas as tuas ondas, todas as tuas vagas passaram por cima de mim. Então eu disse: vai, gente. É uma pergunta: tornarei porventura a ver teu santo templo? Interrogação. As águas me cercaram até a alma, o abismo me rodeou, as algas se me enrolaram
na minha cabeça, desci até os profundos dos montes, desci até a terra, cujos ferrolhos se correram sobre mim para sempre. Contudo, fizeste subir da sepultura a minha vida, ó Senhor meu Deus. Agora muda para exclamação: ó Senhor meu Deus. É uma exclamação. E o que ele está dizendo agora? Quando dentro de mim, opa, o problema estava dentro dele. Faz assim: o problema está dentro de mim. Não ouvi, vai. Dentro de mim. Amém? Desfaleci a minha alma, significa que ela está aqui dentro. Eu me lembrei do Senhor, subiu a minha oração no teu santo templo. Os que se entregam à idolatria vã, abandonam aquele que lhes é misericordioso, mas com a voz de agradecimento eu te oferecerei sacrifício, e o que votei pagarei. Fez voto, de dentro da barriguinha do peixe ele fez voto. Agora eu sei que ele fez voto. Pagarei, ao Senhor pertence a salvação. Se o Senhor quiser, o Senhor me salva. É isso que ele está dizendo. Falou, pois, o Senhor ao peixe, e este fez assim, ó, cuspiu Jonas. E foi a hora que ela subiu e deu um voo, ela pulou de alegria, falou: obrigado, Senhor, que o Senhor me libertou dessa coisa que estava presa. Me perdoa pela idolatria de carregar Jonas. Quase isso. Na minha angústia, você vai ouvir isso no Salmo 127. Na minha angústia eu clamei ao Senhor, e Ele inclinou para mim os seus ouvidos. Por isso louvarei ao Senhor, louvarei ao Senhor, louvarei ao Senhor de todo o coração. Ao Senhor, que bonito. Sim? Tem esse louvor, viu, gente? Você procurai. Na minha angústia eu clamei ao Senhor, se acha. E a grande verdade desse homem, que foi assim no meu capítulo, 3 dias de Jonas representa 3 dias de Jesus. Eu costumo dizer que as portas do inferno, elas estão embaixo do mar. Eu, Adilson, estou te falando, não é a Bíblia, eu estou te informando. Estudos meus. A terra, ela é uma grande queimar o tempo todo, como um vulcão. A única diferença é que, como aqueles vulcões que tem no mar, eles sobem daquele jato. O Etna, por exemplo, quando ele está subindo, aquela água vai condensando ele, aquilo vai ficando pedra, e conforme vira pedra, volta e fecha a boca do abismo. Da onde fala o Senhor que vai levantar a besta? Do grande mar. Então é isso aí, mas não vamos entrar para esse lado, que é outra história, o dia que acontecer, e os homens estão brincando de estourar várias e várias bombas no mar, com certeza eles vão conseguir abrir. É uma questão de tempo, viu? Não queria te dizer isso, mas eles estão testando. Inclusive a Coreia do Norte vive jogando aqueles mísseis que cai aonde? No mar, e estoura lá no mar. Mas tudo bem, eles estão conseguindo rachar a terra aos pouquinhos, e é por isso que as nossas placas tectônicas e tudo está se mexendo, e aí vai. Não vamos entrar na questão. Eu só queria te dizer, o próprio homem vai fazer isso. Não precisa de Deus fazer isso. O homem está fazendo. E eu queria dizer para você, Jonas obedece e prega aos ninivitas, mas ainda crendo em seu coração que aquele Deus maravilhoso ia quebrar a cara dessa vez, porque os ninivitas não iriam se converter. A gente é muito trabalhado quando a gente não quer. Quando eu digo que eu sou Jonas, e eu não tenho o menor problema com Jonas, né? Eu queria dizer para você que a gente só pode chegar a algum lugar quando você vence. Meu primeiro velório que eu fiz como pastor foi do meu pai. Só que meu pai já não morava com a gente há muitos anos, ele tinha outra família. E eu fui fazer o velório do meu pai e a outra família estava lá também. E chegando lá, naquele lugar, a gente não tinha amizade, e não queria também. E hoje eu tenho até um irmão por parte do meu pai que é pastor da Assembleia de Deus, lá em São Paulo. Mas na época, para entender isso, era muito difícil. E eu fiz a pregação, e Deus me levou a fazer um apelo. E quando eu fiz um apelo, quem é que se converte? A mulher atual do meu pai.
E ela veio e falou que queria frequentar a minha igreja. E eu falei de tudo para ela. Tem tantas igrejas no teu bairro. Tem igreja mais perto, é muito longe. Minha igreja é em Pinheiros. A senhora mora em São Miguel, é muito longe. Muito longe. Não, mas o senhor fala de um jeito bem que ele falava que você era um amor de pessoa. Ele não é, não, mas não. E, nossa, Deus, que menino de ouro que ele falava que você é. Eu falava, meu pai. E eu chorando pelo meu pai, por tudo aquilo, enterrado. Depois o Senhor falou para mim, você precisa vencer, isso daí não é problema teu. Se for um problema de teu pai, tua mãe e tal, não é problema teu, você é filho. Às vezes você vê a gente assim meio brincalhão, parece que nunca passou nada na vida da gente. Sou normal como vocês, igualzinho, passei por coisas esquisitas também. E aí, o que eu tive que vencer? Eu tive que vencer isso. Porque se você não vencer, como é que você vai pregar amor e perdão para os outros? Amém, gente? E hoje, para a glória de Deus, deu certo aquele apelo que o pessoal aceitou Jesus, que o meu e o meu irmãozinho ismaelita é pastor da Assembleia de Deus. Que eu sou Isaac, o cara Ismael. E entenda, mas também tem um reinado lá. Mas amém, gente, glória a Deus. E o duro é que a minha irmã é Aline também. E glória a Deus. E louvado seja Deus por tudo isso. Diga para o teu vizinho, quem é o ninivita que você precisa amar e pregar para ele? Quem? Quem foi que disse que você não vai falar? Você vai. Também agimos como Jonas. Olha o capítulo 3. O cara, ele era um cara tão interessante. Capítulo 3:10, que a pregação dele foi, eu fiquei pensando, Deus usou Jonas, bispo, sabe por quê? Sabe Elô, por que Deus usou Jonas? Sabe, princesa? Vou te explicar, porque Deus sabia que ele, com toda aquela raiva, se teve um cara que falou de um jeito que os caras viram o inferno de portas abertas, foi Jonas. Você imagina Jonas pregando, Jéssica? Dentro de 40 dias Deus vai destruir isso aqui lá, Manaia. Ah, como vai? Ei, que te digo, vai cair fogo, vai queimar isso aqui que nem Sodoma e Gomorra. E Deus falava, isso, Jonas, fica com mais raiva ainda que eles vão se converter todos. Versículo 10. Viu Deus o que fizeram, como se converteram do seu mau caminho, e Deus se arrependeu do mal que tinha dito que lhes faria, e não o fez. Então, quem conhece gente que não conhece Jesus aqui? Faz assim. Fica assim com a mãozinha levantada. Por favor, não precisa abaixar não. Se abaixar vai dar um troco. Levanta as mãos e diga, eu vou falar de Jesus nessa segunda-feira. Olha como diminuiu. Nessa segunda-feira, para essas pessoas. Você que nem Jonas, vou falar, você precisa de Jesus, porque Ele está voltando, senão você não vai conseguir a sua chave da casa própria. Amém, gente? Pode aplaudir o Senhor, que você está quietinho demais. Agora você conhece um cara que não estava nem aí para a vida quando não quer pregar? Jonas. Os marinheiros falaram, o que a gente faz para resolver teu problema? Me joga na água, morra afogado, acabou o teu problema. Aí ele pregou, agora você vai ver ele pedindo para morrer 2 vezes. Olha o peito desse menino, capítulo 4, a gente vai ler. Lê comigo o capítulo 4, agora você vai ver que ele pede 2 vezes para morrer. Melhor é morrer do que ver essa raça aí. Com isso desgostou-se Jonas extremamente e ficou irado. Quando você vê uma pessoa muito irada é porque ele está descontente com alguma coisa. E ali diz, orou, o Senhor disse, vem gente, ah Senhor, não foi isso que eu disse, estando ainda na minha terra? Por isso me adiantei fugindo para Tarsis, pois sabias que és Deus clemente, misericordioso, tardio em irar-se, grande benignidade, que te arrependes do mal. Qual que era o problema de Jonas? Ele sabia que Deus podia perdoar os caras, e ele não queria que Deus perdoasse os caras. Mulher, só as mulheres, levante a mão. Você que tem mais problema com esse negócio de perdão. Mulher, quando fica magoada com alguém, com um homem, namorado, amigo, pastor, nossa, como demora para sair esse negócio. Os homens agora. O homem de manhã está nervoso, brigou, de noite ele nem lembra. É assim? Olha lá os caras aí, fala, é nós. Homem, esquece rápido. Peço-te, pois, Senhor, tira
Olha agora que lindo. Peço-te, pois, Senhor, tira a minha vida, porque melhor é morrer do que viver. Acredita nisso? Sim, disse, acredita nisso. Aí disse, olha como Deus é engraçadinho. Olha que palavra de Deus. Disse o Senhor, é razoável a tua ira. Não é legal ser o visto de Deus? Tipo assim, não é, até no teu lugar eu acho que eu até te entendo. E aí ele diz, então Jonas saiu da cidade, assentou-se ao oriente da mesma, ali fez uma aramado, um batinho por cima, repousou debaixo dela, à sombra, até ver o que aconteceria na cidade. E isso tudo não tinha acontecido ainda. Então fez o Senhor Deus nascer uma planta, que subiu por cima de Jonas, porque fizesse sombra sobre a cabeça de Jonas, a fim de o livrar do seu desconforto. Jonas, pois, se alegrou em extremo por causa do quê? Por causa de uma planta ele se alegrou. Por causa de 120 mil ninivitas, ele falou, quero que se exploda. Mas a planta não. E está assim de gente no nosso meio que é igual. Por causa de uma cidade que não é problema meu. E por causa de um cachorrinho, por causa de uma planta. Não, Senhor. É isso aí, ia ser Jonas. Mas Deus no dia seguinte, olha como Deus brincou com ele. Ao subir da alva enviou um verme, o qual feriu a planta e esta se secou. Era Deus no comando. Nascendo o sol, Deus mandou o vento calmoso, oriental. O sol bateu na cabeça de Jonas, de maneira que ele desfalecia, pelo que pediu para si a morte. De novo, olha que lindo, dizendo, melhor me é morrer do que viver. Olha que história linda. Então perguntou Deus a Jonas, é razoável essa tua ira por causa daquela planta? E ele respondeu, olha que boca dura que esse moleque, é razoável a minha ira até a morte. Analisa, gente, você conversando com Deus, não é com Adilson de Moura não, com Deus, e você fala, é razoável, eu estou duro, e meu carro quebrou de novo, se quebrar de novo eu desvio. E Deus olha e vai desviar para onde? Da casa da mãe, do pai, do sogro, da sogra, para onde? Ai meu Deus. Tornou o Senhor e diz, tens compaixão da planta que não te custou trabalho, a qual não fizeste crescer, que numa noite nasceu, que numa noite pereceu, e não hei eu de ter compaixão, troca Nínive por Marília, fala assim, e não hei eu de ter compaixão da cidade de... E é mais de 120 mil marilhenses que não sabem discernir entre a mão direita, faz assim, entre a mão esquerda, e muitos animais. Quer dizer, além de tudo, Deus quer salvar até os animais dessa cidade. Verdade, gente. Uma cidade de gente tudo salva, os próprios animais são bem tratados, com amor, com carinho. Se está na mão do endemoniado, judia do bichinho. Então, até os animais precisam que os donos sejam convertidos. Quem tem animais aqui? Não, eu estou falando do bichinho, o cachorrinho. Tem também. Tenho também. Tem animais. Eles amam você. E eles amam o Deus que criou eles. Mas depende de quem cria, de quem toca eles. E eu fiquei pensando, o que esperava que Deus o matasse todo mundo? E eu fiz um paralelo. Eu queria que você visse, porque tem doido que diz que este livro não procede. Está fazendo teologia, o livro não procede. Olha o que diz Mateus 12, 39 ao 41. Se não procede, então não precisa acreditar em Jesus, porque quem disse foi Jesus. Então Jesus diz... Ele, porém, respondeu, uma geração má e adúltera. Isso ele está falando há 2000 anos, imagina se ele viesse no Brasil hoje. Pede um sinal, mas nenhum sinal lhe será dado, senão do profeta Jonas. Opa, então é um sinal de Deus. Porque assim como esteve Jonas 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe, por isso que eu digo que não tem baleia, grande peixe, assim o Filho do Homem estará 3 dias, 3 noites no coração da terra. E os ninivitas, e aqui dói em mim, dói em você, e os ninivitas se levantarão no juízo, olha isso, com esta geração e a condenarão, porque se arrependeram com a pregação de Jonas. E eis que está aqui quem é maior do que Jonas.
Os ninivitas se tornaram uma espécie de modelo. Que tipo de conversão foi essa? Que tipo de conversão é a tua? Será que Deus pode te usar? Ou você continua do mesmo jeito, agindo do mesmo jeito, fazendo do mesmo jeito? Tem gente que se converte, fica anos na igreja e não tem mudança. Não muda nada. Eu parei com isso, eu parei com aquilo. Não é parar, é melhorar o que tem que melhorar. É isso que nós somos. A gente quer ficar com o rosto bonito, se maquia, se arruma, quer cortar um cabelo, vai no cabeleireiro, quer comprar uma carne, vai no açougue. Querido, você quer ficar melhor por dentro, vai diante de Deus. Fala com Ele, fala: Deus. Jonas de dentro do peixe. Eu vou te dar um paralelo de Jonas com Jesus. Ambos, mais uma coisa para quebrar o que aqueles caras falaram. Nenhum profeta pode vir da Galileia. E eu fiquei muito feliz de falar com Deus e saber disso. Jonas morava numa cidade chamada... Cadê o nome da cidade? Eu até anotei o nome dela aqui. Fariseu, não sei o que, Efer. Sumiu o nome da cidade. Ele morava numa cidade, Gat-Efer. Essa cidade ficava a 4 quilômetros de Nazaré, onde Jesus nasceu. Portanto, pertencia ao território dos nazarenos. Logo, quando aqueles homens disseram: pode vir alguma coisa boa, já ouviu dizer que algum profeta veio de Nazaré, daquela região da Galileia? Então eu estou te dizendo hoje, quando alguém te falar, fala: sim, Jonas também era galileu. Ô gente, uma baita revelação para você. Senão Jesus seria o único, não. Jesus, tudo que ele fez é o que alguém fez lá atrás. Assim como José foi para o Egito e do Egito trouxe o filho, assim como Moisés foi para o Egito e veio do Egito, assim como José foi e voltou, Jesus também. Tanto que ele fazia os ministérios dele na Galileia, no mar da Galileia. Ele ficava naquela região, Tiberíades, Galileia, não saía dali. Por que ele fez isso? Que o papel dele era quebrar tudo aquilo que diziam que de lá não veio. Tanto que Natanael, quando foi chamado, e alguém disse para ele assim: encontramos o Messias. E o Natanael tinha fala dos fariseus. Ele disse: pode vir alguma coisa boa de Nazaré, da Galiléia? E Jesus olhou para ele e falou assim: antes que ele te chamasse, lá eu te vi, Natanael. Já imaginou? A Rô até pregou aqui. Esse dia estava falando assim, quando Jesus chega em Zaqueu, ele fala: Zaqueu, desce da árvore. É interessante que ele sabe o nome dos caras antes de chegar no cara. Cindy, vem aqui. Fulano, vem aqui. Carlos, ele sabe o nome. Adilson, eu te escolhi e tal. É assim, Mateus. Mas nada acontece sem a vontade permissiva de Deus. Fala: glória a Jesus. Então você fala: Senhor, eu quero hoje te agradecer por tudo que eu tenho vivido. Senhor, mesmo na família onde eu nasci, uma família complicada, uma família que por muitas vezes, Pai, faltou equilíbrio, faltou, Senhor, aquela questão toda realmente que o Senhor sabe, de um amor familiar. Mas, Senhor, eu estou aqui porque o Senhor me escolheu, o Senhor me chamou, e já que o Senhor me chamou, Pai, completa a tua obra na minha vida, complete essa obra de uma forma que eu possa viver o quantum de Deus, Santo de Israel. Haveria alguma coisa impossível para ti? Deus, em nome de Jesus, eu estou aqui diante do teu altar para colocar, Senhor Jesus, que essa história, Pai, ela não poderia terminar de outra forma que não fosse o Senhor dando um grande final e dizendo: eu me importo com 120 mil pessoas, eu me importo com Marília, eu me importo com Bauru, eu me importo com Tupã, eu me importo com Assis, com Rio de Janeiro, eu me importo com Nova York. Deus se importa. Deus se importa com cada cidade. Ele quer que você levante um clamor e diga: Senhor, tenha misericórdia do Brasil. Tenha misericórdia, Senhor, das famílias que estão passando necessidade. Tenha misericórdia dos professores que estão apanhando nas escolas. Tenha misericórdia, Senhor, daqueles que estão nos leitos hospitalares e não têm medicamentos. Tem misericórdia, Pai. Tem misericórdia. A gente precisa acordar. A gente precisa acordar. A gente não sabe o que estamos vivendo e precisamos acordar. Ontem eu estava falando com um dos dois irmãos. Um joga bola lá conosco.
E o irmão dele é pastor da casa, acho que da Casa da Bênção, de uma igreja que tinha lá na Zona Norte. E ele vindo para trabalho de manhã, e com a moto, e um cara passou no pare e não parou, pegou ele, e ele quebrou a perna, quebrou mais umas coisas, foi internado, tudo bem, orei até com ele um dia, liguei, tudo certinho. Mas para minha tristeza, a questão de 15 dias atrás, o irmão dele, uns 20 dias atrás, eu fiquei sabendo, Claudinho também está aqui, que ele teve um problema de circulação no pé por causa disso, e não conseguiu internar ele entre sexta até domingo, não sei o que. Moral da história, aquele negócio que coagulou, eu não entendo bem, não foi no pé dele, o pé pretejou, e na segunda-feira foi cortado o pé do pastor. Ah, mas você vai dizer assim, isso não pode atingir um crente? Bom, se pode um pastor, pode sim. E eu fiquei, e tudo porque não conseguiu ser atendido no sábado e domingo. Às vezes porque não tem um convênio. E às vezes a gente fica pensando, e se fosse conosco? Será que a gente continuaria crente na igreja ou desviaria? Eu ia dizer, Senhor, permitiu perder um pé e agora eu não vou te servir mais. Estou falando de alguém que eu conheço, homem correto, mecânico. E aí? Então, gente, nós temos que falar porque a gente não sabe o dia de amanhã das pessoas que trabalham com a gente. A gente não sabe. Está rodando um vídeo aí, um áudio de uma missionária que morreu afogada lá na Bahia, naquele naufrágio. Hoje mesmo chegou para mim um vídeo dela, ela falando que o Brasil vai ser estremecido, que o Deus vivo vai fazer tempestade, sei o que. Ela estava no barco que afundou e morreu afogada. Então, gente, a gente não sabe o dia de amanhã. Eu não sei se Jesus está voltando para mim hoje, para você hoje ou amanhã. E se ele voltar, olha para o teu vizinho e fala, você está pronto? Como está a tua vida se ele voltasse? Se ele falasse assim, senha 452, e se olhasse na papeleta e falasse, meu Deus, é a minha. Está pronto? Subiria? Ou vai fazer que nem Eliseu? Profeta, deixa eu despedir da minha família primeiro. Tem um monte de gente para me despedir. Não dá tempo. Não dá tempo. É num piscar de olhos. Eu queria dizer para você, Jonas foi comparado a Jesus, aquele profeta, e quando ele estava dentro da baleia, as algas enrolaram a cabeça dele, assim como Jesus foi enrolado numa coroa de espinho. E eu fiquei pensando, e ele estava rodeado dentro do mar, por um monte de coisas. Ele viu o profundo do abismo como Jesus, porque Jesus foi lá embaixo pegar a chave e tirar da mão do inimigo. E Jonas passou lá embaixo e Deus permitiu ele ver em visões. Eu queria dizer para você que a gente olha, quem era Jonas? Filho de Amitai. Quem era Amitai? Olha, era um cara lá. Que ano foi isso? Você vai achar a história de Jonas, ele é depois de Eliseu, capítulo 14, 15 de 2 Reis. Você acha lá. Só isso. Ah, mas alguém vem e fala, mas ele não fez muita coisa, não. 4 capítulozinhos e era meio boca dura. Boca dura que fez uma cidade de 120 mil pessoas se converter. A gente prega que Pedro numa noite converteu 3 mil. Jonas converteu 120 mil. Quem mais converteu? Ah, tem uma igreja enorme em Marília, 7 mil membros. Ele converteu 120 mil em 40 dias. Esse era Jonas. Tinha pegado esse cara? Ou se tinha pegado. Então eu queria que você ficasse de pé. Por mais difícil que seja, Mateus 5, 39 ao 44, você vai ler. Jonas não queria pregar para inimigos. Ok, gente? Jonas não queria pregar para inimigos. Eu queria que você lesse o Sermão do Monte, só esse pedacinho. 5, 39 ao 44 de Mateus. Vamos juntos? Eu, porém, vos digo, não resistais ao perverso. Mas qualquer que te ferir a face direita, volta ali também a outra. E ao que der demandar contigo tirar-te a túnica, deixa-lhe também a capa. Se alguém te obrigar a andar 1 milha, vai com ele 2. Dá quem te pede e não volte as costas ao que deseja que lhe emprestes.
Ouvistes o que foi dito: amarás a teu próximo, odiarás o teu inimigo. Fala o 44, vai lá. Amém? Eu, porém, vos digo: ame os ninivitas. Isso aqui foi Jesus que disse, não é Jonas. Levante a sua mão para o céu. Fala: Senhor, quem eu sou diante de Ti? Senhor, aonde eu estou embarcando, muitas vezes num navio que não é o navio que o Senhor deseja. Fala para Ele: Senhor, qual é o navio que eu estou embarcando que não é a Tua vontade para a minha vida? Senhor, se o Senhor tem para mim um lugar que eu tenho que ir, Senhor, por que é que eu não consigo? Por que é, Senhor, que eu estou fazendo isso? Por que é que eu estou escolhendo, Senhor, o navio errado? O Senhor manda eu ir para Nínive, eu estou indo para Tarsis. Por que é, Senhor, que o Senhor manda eu fazer uma coisa e eu faço outra? Pai, tira isso de dentro de mim. Tira isso, Pai, tira essa rebeldia de dentro de mim. Tira, Senhor, esse cobiçar de olhos pelas coisas que não te agradam. Pai, purifica-me por dentro. Purifica-me, Senhor. Faz de mim, Senhor, um instrumento para a Tua glória. Mas não me deixe confundido, Senhor, que eu não tenha que ser jogado no mar para que eu acorde, que eu não tenha que passar por lutas terríveis para que eu volte. Senhor, em nome de Jesus, eu quero te pedir, por favor, Senhor, tenha misericórdia de mim, tenha misericórdia